Gente, é real. De todas as perguntas que as pessoas vêm me fazer sobre intercâmbio, com certeza uma das mais comuns é sobre host family. É aquele medo de morar com uma família que você nunca viu antes, de ter algum problema e não conseguir mudar de família. Com certeza é muito normal ter problema com host family. Eu não achava que era tão normal assim. Mas gerou bastante história. Eu vou contar muita coisa nesse vídeo sobre as host families e sobre tudo que a gente passou lá. Então, gente, antes de começar o vídeo, eu só queria dar um recadinho que, pra quem não viu meus últimos vídeos, eu tô com um canal só meu e lá eu posto vários vlogs das minhas viagens, eu posto vários vídeos. Tem vídeo entrevistando os gringos, tem vídeo respondendo perguntas sobre o meu intercâmbio, tem vídeo sobre o meu intercâmbio também, então o canal tá bem legal. Eu tô começando agora, mas se você não viu ainda, dá um pause nesse vídeo, se inscreve lá, assiste os vídeos que tá bem legal. E voltando então, host family, né, gente, sério, eu acho que, sério, 80% das perguntas que eu recebo eu acho que é sobre host family. Muita gente tem esse medo de morar com uma família estranha, que você nunca viu, e realmente é muito comum. Então nesse vídeo eu vou dar duas dicas, eu acho, que é pra quando você receber a sua host family. E eu vou contar algumas histórias que aconteceram pra vocês verem como é normal acontecer coisas com a host family, que não é tudo mil maravilhas, que não é tudo um sonho. E, enfim, vamos lá nessa enrolação. Então, uma coisa sobre host family, um fato sobre host family é que quando você faz sua application, você escreve lá no seu application como você quer a sua família. Isso antes de ir pros Estados Unidos, eu não sei o país que você for, você escreve como você quer a sua família. No meu caso, eu coloquei que eu queria ter um pai, uma mãe, que eu queria ter irmãos da minha idade, que eu queria outro intercambista na minha casa e que eu não queria animais. Enfim, gente, eu recebi minha família 3 dias depois do application e a minha família veio toda diferente. Pra quem sabe, pra quem já viu meus vídeos anteriores, sabe que eu só tinha uma host mom, eu não tinha um host dad. Eu não tinha irmãos, nem da minha idade, nem mais novos, nem mais velhos. A princípio, eu não ia ter um intercambista na minha casa. E eu tinha 2 cachorros gigantescos. Enfim, nada a ver com o que eu tinha pedido. Então, gente, isso um fato. Não criem expectativas com o que você escreve na carta do seu application, porque você provavelmente não vai receber uma família nada a ver com você, com a que você escreveu lá. Segunda, uma dica. Gente, coloquem na cabeça de vocês que vocês estão indo viver com a família, não a família que tá indo te acolher. É claro, eles querem fazer isso, eles que escreveram lá pra receber um intercambista, mas você que tá indo aprender uma cultura nova, entendeu? Você tem que ter essa consciência que você que vai ter que se adaptar o seu jeito, seus hábitos com a família. Eu tenho certeza que se você tiver isso na cabeça, vai ser muito mais fácil, você vai ter muito menos problema de aceitar e de conviver com a sua família nova. E terceira coisa, gente, é muito normal ter problema com host family. É muito difícil você conseguir uma família perfeita que te leve nos lugares, que tenha comida em casa, que você não tenha que fazer muitas atividades da casa e que te deixe você sair liberal. Você não vai conseguir ter esse conjunto todo, vai ser muito difícil. Olha, eu acho que de todos os intercambistas, assim, que eu conheci, foram mais de 20, 30, eu acho que 2 tinham essa família quase perfeita, assim, digamos. O resto, a maioria trocou de família, é muito normal trocar de família. E quem não trocou de família como eu, teve alguns problemas. É normal ter problema com host family, não se preocupe se você chegar lá e não ter as famílias dos sonhos, que isso é normal. Você aprende a lidar. Eu vou dar alguns exemplos do que aconteceu comigo, com os meus amigos lá, pra vocês terem noção do tipo de coisa que pode acontecer. Lembrando, é muito diferente se você morar no interior dos Estados Unidos ou até numa cidade pequena como eu morava, do que em Los Angeles ou numa cidade grande. Normalmente, em cidade grande, as famílias querem receber intercambistas pra receber um dinheiro a mais. Então, eles não estão muito ligando pra o estudante em si. E isso tem sua parte boa e tem sua parte ruim. Não é horrível isso, porque normalmente eles são bem liberais. Então, você sai de casa a hora que quiser, volta a hora que quiser, que eles não dão muita bola pra isso. Então, isso é legal também. Ainda mais se você mora numa cidade grande que tem muita coisa pra fazer. Mas, por outro lado,
Muitos dos meus amigos que moravam em Los Angeles mesmo, a família não tinha comida em casa, então eles tinham que ficar comprando comida. E às vezes até a família comia a comida que eles compravam, sabe? Eles tinham que limpar a casa de uma forma excessiva, assim. Não era, tipo, talvez lavar a louça, passar um aspirador ou botar o lixo pra fora. Era limpar a casa mesmo, assim, limpar a parede. E uma casa suja, assim, casa imunda, sabe? Então, tem essa parte ruim, sabe? Mas, por outro lado, eles podiam sair. Então, você tem que medir o que é mais importante pra você no momento. E, no caso das cidades pequenas, como a minha, normalmente as famílias são mais tradicionais. As famílias têm uma casa com uma estrutura melhor. Então, eles realmente querem receber o intercambista. Pra quem não sabe, a família recebe os applications, as fichas dos intercambistas, e eles falam, eu aceito receber esse. Então, eles te aceitaram, eles leram a sua ficha e quiseram você lá. Então, normalmente eles te tratam melhor. No meu caso, a minha host family me levava no mercado, eu podia comprar o que eu quisesse no mercado pra comer. Eu não tinha que fazer quase nenhuma atividade, eu lavava louça às vezes, passava um aspirador bem às vezes, no máximo dar comida pros cachorros, então era muito tranquilo. Só que, por outro lado, por exemplo, eu tinha curfew, eu tinha que voltar pra casa às 10 todos os dias, inclusive no final de semana. E isso era ruim às vezes, a mulher, ela era meio louca, assim, com horário, não podia chegar, tipo, 10 minutos atrasada, ela já brigava comigo. E isso começou a ficar meio ruim ao longo do intercâmbio. A minha casa era muito longe, ela sabia disso. E teve um dia que eu cheguei atrasada, que eu cheguei quase meia-noite em casa, porque eu preferi voltar com meus amigos de carro do que voltar num ônibus sozinha à noite. E ela brigou comigo, ela me meteu a boca e falando um monte de coisa. Isso foi até meio que no começo do intercâmbio, então meu inglês não tava muito bom ainda. E ela brigando comigo e falando o que você acha que seus pais do Brasil vão pensar disso. Falou muito. E aí eu fiquei meio assim, né? Ela bateu a porta da minha cara nesse dia, eu voltei pro meu quarto, chorei, liguei pros meus pais. No outro dia ela conversou com meus pais no Skype, a gente se resolveu. E aí o meu curfew passou pra meia-noite nos finais de semana. Aí, mesmo assim, se eu quisesse voltar mais tarde ainda que meia-noite, ela mandava eu dormir na casa de alguém. Sim, ela preferia que eu dormisse na casa de qualquer um que ela nem conhecesse do que voltar pra casa atrasada. Mas isso é normal. E sim, gente, alguém fugiu de casa. Uma das minhas melhores amigas de lá, a Manuela, fugiu de casa. Pra quem acompanha meus vídeos, conhece ela. Já apareceu aqui nos vídeos no começo do intercâmbio, aqui quando eu tava lá. E ela fugiu de casa porque chegou num extremo, assim, chegou num ponto extremo. A host family dela, que ela fugiu de casa, assim, ela voltou depois de 3 dias só com o coordenador pra pegar as coisas dela. E aconteceu que a mãe dela do Brasil tava lá, e no dia que a mãe dela foi embora, ela tava voltando do aeroporto e ela tava triste, assim, ela tava sozinha com a host mom dela. E ela ligou pra gente falando, galera, onde vocês estão? E a gente falou, a gente tá na praia. Daí ela, vamos fazer alguma coisa. A gente, sim, a gente encontra na tua casa. Então foi todos os intercambistas pra casa dela. E quando a gente chegou lá, elas não estavam ainda. E quando elas chegaram, ela viu a gente todos sentados na frente da casa dela. E a host mom dela deu a louca. Ela brigou com todo mundo, sério. Ela deu a louca. É uma falta de respeito. Eu não aguento mais vocês aqui em casa. Vocês vêm aqui. A Manuela não vai sair, não sei o que. Ela vai ficar aqui. Daí... Nisso, chegou um Uber que a gente já tinha chamado pra sair dali. E o Uber olhando, assim, tava cena de filme. Eu e minha outra amiga, assim, eu não podia falar nada, porque a host mom dela era a minha coordenadora. E eu, assim, na calçada apavorada, e a Uber apavorado. E meus amigos começaram a andar de dedo, assim, com a coordenadora, bater boca na frente da coordenadora, na frente da casa dela. Falando, a Manu vai sair sim, ela tá triste, tu não pode prender ela em casa, tu nem dá comida pra ela, quando ela compra comida tu come, e não sei o que. E ela assim, vocês não podem falar comigo desse jeito, não sei o que, você tem que ter mais respeito. E nisso, um dos meus amigos pegou a Manu, jogou dentro do Uber, o Uber saiu, assim... E a host mom dela entrou dentro de casa, bateu a porta com tudo e a gente saiu correndo, assim, morro abaixo da casa, o morro era gigante. A gente saiu correndo, assim, e fugiu de casa. Aí a Manu ligou chorando pro coordenador dela, o coordenador dela tinha falado primeiro que não ia mudar de família. Ela ficou 3 dias dormindo fora. Depois de conversar com o coordenador, ela voltou pra pegar as coisas dela e mudou de família. Mas sim, ela fugiu de casa e a gente ri muito dessa história hoje, né? Porque no dia a gente desesperado, correndo o morro. Mas enfim, acontece, gente. Tinha outras... Acontece de tudo, assim. Se eu ficar contando, o vídeo vai ficar com mais de 1 hora de todas as histórias. Mas, resumidamente, o que eu queria falar nesse vídeo é que vai ser muito difícil você ter a família perfeita.
Se você tiver um problema, é conversável, você consegue conversar com o coordenador, fala que você não tá se sentindo bem naquela família, que tá te incomodando, que você não tá feliz, e eles mudam de família, eles vão arranjar. Talvez eles demorem um pouco mais pra arranjar uma família nova, mas eles arranjam. E eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm uma pergunta específica, deixa aqui nos comentários abaixo que eu respondo tudo. E se você quiser que eu conte alguma dessas histórias, desses exemplos que eu falei, de limpar a casa, de qualquer coisa, em outro vídeo eu posso contar a história específica. Mas eu acho que é basicamente isso. Não se preocupem, gente, nenhuma host family vai matar você. Mas é isso, tem consciência que é a família que tá te abrigando, que eles que estão te acolhendo, você tem que se adaptar a eles. Eu acho que é basicamente isso. Então qualquer coisa deixa nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se inscrevam no meu canal também, que lá tem várias coisas sobre intercâmbio, sobre viagem em geral. Então acho que é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.